Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, que ficou de madrugada, até de madrugada, a ouvir o discurso do presidente norte-americano Donald Trump, que, como qualquer intervenção que ele tenha em termos de discurso, de tweets, do que quer que seja, tem marcado definitivamente a atualidade. Como é que ouviu, o que é que ouviu de relevante até às 4 da manhã, embaixador? Eu sou um pouco masoquista nestas coisas, mas eu não gosto de perder. Pela hora ou pela personagem? Não pela hora, essencialmente. A personagem. Eu acho que estes discursos destas figuras, Trump, Putin, mas quem quer que seja que tenha uma figura, um papel predominante e proeminente no quadro internacional, são sempre interessantes de ver e de ouvir, porque há algumas nuances que daí decorrem, e em particular o próprio espetáculo que lhe está associado faz parte um pouco do projeto de natureza política que está ligado à sua ação. E, portanto, este era o primeiro discurso do Donald Trump, fase 2, perante o Congresso. E também era importante ver a coreografia do Congresso, os republicanos por um lado, os democratas por outro, a afirmação de J.D. Vance, que é o presidente em exercício do Senado, ao lado do presidente da Câmara dos Representantes. É tudo um espetáculo a que os americanos costumam dar alguma atenção e algum interesse. Primeira questão, Trump não trouxe nenhuma novidade. E esse às vezes pode ser uma boa notícia ou uma má notícia. Não trouxe nenhuma novidade, não houve nada de espetacular, digamos, naquilo que ele disse. O que houve de espetacular foi a forma como ele o disse e a reiteração de algumas mensagens do passado. A forma é aquela forma grandiloquente, megalómana, que faz parte do discurso de Trump. Tudo vai ser melhor a partir de agora. Não há nenhum presidente da história dos Estados Unidos, nem George Washington, que se me compare. Eu vou ser, de facto, vou marcar aqui a história e provavelmente para muitos, para nunca, nunca haverá nada, uma América e uma mudança política na América como esta. Este é o grande momento. Eu, em meia dúzia de dias, fiz mais do que todos os meus antecessores, alguns em 8 anos. E, portanto, são coisas absolutamente extraordinárias. E depois fez uma espécie de uma avaliação de cada um dos setores e das mudanças em cada um dos setores. Lá estava Elon Musk nas bancadas a servir de referente para, digamos, o grande desmantelamento da máquina estatal e da redução dos custos da máquina estatal. E depois utilizou, mas isso todos os presidentes americanos utilizam, alguns com mais pudor, outros com menos pudor, casos individuais de figuras que são convidadas para estar nesta apresentação e que são pessoas que foram beneficiários de algumas ações de Trump. Sei lá, os veteranos que têm uma determinada vantagem, que foram beneficiados, é o guarda da fronteira, não sei o quê, é a filha é a mãe de uma senhora que foi, de uma miúda que foi violada ou atacada, e são sempre pequenos momentos que ilustram aquilo que é a eficiência da ação, portanto, Trump não se coíbe de utilizar todos esses instrumentos. Depois, naquilo que são as mensagens, portanto, vamos lá ver uma coisa, é muito importante perceber que este discurso de Trump é para o eleitorado americano. O eleitorado americano vive essencialmente preocupado com questões americanas, aquelas que têm a ver com a sua segurança, aquelas que têm a ver com as suas vantagens de natureza económica. Trump não pode apresentar até agora, digamos, nenhum resultado concreto em termos económicos, mas aponta para que a consequência de muitas das suas medidas vai nesse sentido. Vamos ver depois se os americanos daqui a um ano pensam exatamente da mesma maneira. Portanto, há ali uma série de mensagens que no plano que normalmente aqui nos interessa, que é o plano da ordem internacional, Trump anunciou, de facto, a utilização das taxas aduaneiras, dos direitos aduaneiros, como um elemento de guerra, no fundo, um elemento de guerra no plano comercial, e tentou mostrar aquilo que eram, digamos, o desequilíbrio da balança comercial externa dos Estados Unidos, que é uma realidade, mas que é uma realidade provocada pelos factos, e em particular, naquilo que toca ao México e ao Canadá, é uma realidade que é provocada no quadro de um acordo que foi estabelecido por Trump 1. Isto é,
Trump, quando chegou ao poder pela primeira vez, encontrou a NAFTA, que era o acordo que existia entre o México, os Estados Unidos e o Canadá. E resolveu pôr em causa a NAFTA e fez um novo acordo esse que, segundo Trump, mudava tudo, em termos de desequilíbrio que existia nessa altura. Ora bem, isso não se verificou, os Estados Unidos continuaram a importar do México e do Canadá uma esmagadora maioria de produtos que têm um impacto grande na economia, quer do México, quer do Canadá, e Trump defronta-se com as consequências da sua própria decisão. E agora impôs, e impô-las, aliás, antes ainda deste discurso, impô-las na véspera deste discurso, ou no dia deste discurso, impôs um conjunto de tarifas que já estavam anunciadas, aliás, mas que se pensava que estariam, digamos, postas um pouco de parte em função das medidas que quer o Canadá, quer o México iriam tomar, nomeadamente em relação à proteção das fronteiras e quer para a travessia por parte de migrantes, coisa que não é muito importante no Canadá, mas é mais importante no México, mas também para a entrada de droga e para as medidas tomadas para a entrada de droga. Aparentemente, os Estados Unidos não estão contentes com esse tipo de medidas, que foram tomadas pelos dois países e impuseram um conjunto de tarifas fortes. A reação do Canadá é fortíssima, mais ou menos ao mesmo nível e politicamente muito significativa. A reação do México, no momento em que estamos a falar, eu ainda não sei qual é exatamente em termos quantitativos, contrariamente ao Canadá, que já está quantificado. E por isso mesmo, portanto, este é o pano de fundo. Depois, Trump repetiu a mensagem, isto é importante, sobre a sua intenção de tomar conta do canal do Panamá. É preciso perceber que o canal do Panamá é uma obra construída no passado e que Jimmy Carter, digamos, cedeu aos panamenhos, portanto, ao Estado do Panamá. A sua vontade de tomar conta da Groenlândia, e isso foi ontem muito claro, no sentido de dizer que as pessoas da Groenlândia, onde vive muito pouca gente, estão interessadas em ter um futuro próspero, e esse futuro é ligado aos Estados Unidos, e depois acrescentou uma coisa que é muito claro do método de Trump, que isto vai acontecer, quer dizer, eu estou acontecerá de uma maneira ou de outra. Portanto, o que significa, portanto, que há uma vontade de uma certa violência nessa ação. Curiosamente, desapareceu aqui a ideia de tornar o Canadá o 51º Estado americano, e a Europa desapareceu bastante deste discurso, das duas questões que nós tradicionalmente aqui trazemos, que é a questão do Médio Oriente e da questão da Ucrânia. No Médio Oriente, Trump apenas sublinhou aquilo que foi o seu papel, ou considera ser o seu grande papel, na retomada dos reféns que estavam detidos pelo Hamas em Gaza. No caso da Ucrânia, apenas leu a parte importante da carta que Zelensky lhe enviou, reafirmando o seu interesse, e já podemos falar a seguir disso, porque também tem a ver com o que se passou nesta semana, em fazer o tal acordo de cedência de exploração de minerais dentro da Ucrânia. Não leu a parte da carta de Zelensky, em que Zelensky diz que isto só se pode fazer com garantias de segurança que permitam salvaguardar a independência e a soberania da Ucrânia, mas Trump, como é evidente, só faz um discurso à medida daquilo que é o seu interesse. A conclusão a que chegou o embaixador é que, suponho, mantém-se tudo na mesma, os principais pressupostos do discurso anterior, inclusivamente à sua reeleição, mantêm-se sem que haja nenhum setor, nenhuma área do seu discurso que de alguma forma permita perceber-se que ele estaria a atenuar aquilo que tem vindo Não. a colocar no terreno, nomeadamente no que tem a ver com a União Europeia. No que tem a ver com a União Europeia, não. Há algumas acusações em relação à União Europeia, que a União Europeia gasta mais, não sei se é verdade ou não, tem que ser os números, gasta mais em petróleo e gás ainda importado da Rússia do que aquele que gastou com a guerra da Ucrânia. Em relação, digamos, à atitude face à União Europeia, nomeadamente nesta crise, não houve, digamos, nenhuma nota especial. Agora,
eu acho que a mensagem essencial é para dentro, é o poupar dinheiro. O Trump fez uma pequena ilustração que é caricatural e demagógica daquilo que são as ações da cooperação para o desenvolvimento que a USAID fazia pelo mundo e depois singularizou algumas ações em vários países, ações que eram levadas a cabo, enfim, para minorar os problemas do desenvolvimento local, e depois caricaturou-as. Algumas delas aparecem muito caricaturadas porque aparecem ligadas a questões que, para um ouvido americano, estar a pagar qualquer coisa, como ele dizia, não sei quantos, no Lesoto, por exemplo, que nem se sabe onde é que é. Quer dizer, coisas deste género, que têm, sob o ponto de vista internacional, digamos, um desrespeito global pela ordem internacional. E, portanto, muito em África, muitas questões africanas, mas também em um bocadinho, um pouco por todo o mundo. E isso demonstra a sua vontade de desmantelar a máquina americana. A grande preocupação de Trump, vale a pena dizê-lo, e digamos em termos mais sérios, a grande preocupação de Trump é reduzir as despesas dos Estados Unidos. Reduzir as despesas dos Estados Unidos o máximo possível, fazer emagrecer de forma radical toda a estrutura americana, independentemente disso poder funcionar contra, digamos, a própria cara humana dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma ação internacional de cooperação para o desenvolvimento, de ajuda ao desenvolvimento, de luta contra a pobreza, contra a fome, etc., muito importante, e que eram, digamos, a cara humana dos Estados Unidos perante, digamos, uns Estados Unidos que são sempre vistos como a potência da força, da guerra, da lei. Os Estados Unidos tinham essa dimensão, a USAID era isso, era a cara mais humana da América. O desmantelamento, mas desmantelamento total da USAID, além de criar uma pressão brutal para os países que dependiam disso, e dependiam disso porque estão desmunidos de recursos para poder fazer face a essas despesas, vai obviamente obrigar outros países do mundo a entrarem, não para colmatar esse dinheiro, porque é quase impossível, mas para tentar minorar os efeitos desse congelamento de ajuda. Claro, talvez o Lesoto tenha terras raras e, portanto, a coisa se resolva. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui na primeira parte do programa de hoje. Voltamos já de seguida, mais ou menos com o mesmo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Para, continuando no mesmo tema, embaixador, lhe pedir um breve comentário sobre aquilo que toda a gente considerou uma inacreditável entrevista entre Zelensky e Trump na Casa Branca e tudo aquilo que foi motivado a partir daí, não exclusivamente por culpa daquela entrevista, mas muitas coisas já estavam preparadas, nomeadamente o facto de a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ter já explicado como é que a Europa vai gastar 800 mil milhões de euros no seu rearmamento. Neste caso particular, eu gostava de ouvir sobre uma coisa também um pouco particular que tem a ver com o seguinte. Um, Salvo melhor opinião, o nível de persuasão de que a Europa quer munir-se relativamente à Rússia, obrigá-la-á, para atingir exatamente um nível de persuasão, obrigá-la a investir no nuclear. Acha que a Europa está interessada, está disponível, ou os europeus estão disponíveis para se transformarem numa potência nuclear? E o nível de persuasão tem uma evidência na Baía dos Porcos, isto é, se o nuclear não for combatido com o nuclear, aparentemente não há persuasão nenhuma. Vamos por partes. Em relação Claro. à cena na Sala Oval, eu acho que os Estados Unidos estavam à espera de um pretexto visível para poderem congelar aquilo que já anunciaram, que era a ajuda militar à Ucrânia. Já tinham dado sinais neste sentido e a sua estratégia relativamente à Ucrânia passa, desde já, pelo anúncio do congelamento da ajuda militar. Congelamento esse que não tem um efeito imediato, isto é, isto não para as tropas ucranianas nos seus esforços de defesa, mas de todo modo cria a prazo, e um prazo, estamos a falar de meses, a expectativa de que os ucranianos passam a ter menos capacidade para atuar. E isso é, psicologicamente e politicamente, tem o maior significado. Trump encontrou este pretexto que foi, ao mesmo tempo que apresentou aos ucranianos um projeto de investimento americano e ucraniano no subsolo, o António caracterizou isso bem,
o subsolo para os Estados Unidos, o solo para a Rússia. No subsolo ucraniano, Trump, este projeto tem, aos olhos do mundo, um caráter relativamente obsceno. E obsceno porquê? Porque muita gente pensava, ou pelo menos julgava poder pensar, que a ação americana na Ucrânia tinha a ver não necessariamente com uma espécie de investimento a prazo para ganhar dinheiro com a Ucrânia ou para não perder dinheiro com a Ucrânia, mas num investimento de natureza moral, tendo em atenção aquilo que muitos consideram ser, digamos, a defesa de um país e que os Estados Unidos estavam ali a defender um país, a sua soberania, o seu direito de existência, etc. Ora bem, os Estados Unidos, e nós tínhamos aqui falado várias vezes que os americanos nesta guerra estavam a ganhar dinheiro, mas também estavam a ganhar autoridade moral, porque no fundo estavam do lado certo, numa certa leitura da história que o mundo faz maioritariamente, pelo menos no mundo ocidental. Ora bem, ao fazer isto, Trump faz perder à América, o tal país que investiu tanto nesta cruzada moral na Ucrânia, faz perder à América toda a autoridade. Como quem diz, nós, América, estamos na Ucrânia porque queremos ganhar dinheiro com a Ucrânia. Isto é, queremos recuperar o dinheiro que lá investimos. E Trump, inclusivamente, faz uma comparação que é injusta relativamente ao modo como os europeus financiam a Ucrânia, porque há de facto financiamentos à Ucrânia que são feitos com empréstimos, mas isso não é a maioria, não representa a maioria daquilo que é o investimento europeu. Trump considera, portanto, que é preciso recuperar o dinheiro que investiu na Ucrânia. Os números são absolutamente fabulosos, inclusivamente são números que contrastam com a realidade e há hoje dados que permitem infirmar todos esses números que Trump avança. E a cena da Casa Branca, a cena da Sala Oval, é uma esparrela em que Zelensky se deixa cair. Zelensky procura retorquir perante aquilo que era um conjunto um argumentário só favorável a um lado. Zelensky é um líder, já aqui o falamos, que está há 3 anos debaixo de uma pressão psicológica insuportável. É um líder que vive com um país em guerra às suas costas. E, quer dizer, o ter reagido da maneira que reagiu, a mim não me choca rigorosamente nada, devo confessar. Acho normal que Zelensky tenha defendido os seus argumentos com aquele argumentário, que é, no fundo, um argumentário de desconfiança face à Rússia. Ora bem, ao fazê-lo daquela maneira, aparentemente criou uma espécie de desrespeito na Sala Oval. É como se a Sala Oval, depois de Monica Lewinsky, fosse um lugar sagrado. A Sala Oval é o que é um lugar onde está o presidente americano e onde os líderes normalmente demonstram o seu respeito, mas o seu respeito não significa não poderem discordar aqui ou ali. Macron fê-lo de uma maneira talvez mais elegante, mais politicamente mais polida, o próprio Keir Starmer, que também lá esteve, fê-lo dessa maneira. Zelensky fê-lo à sua maneira, que é um homem que fala um inglês razoável, mas não suficiente para a sofisticação da linguagem, e por Bem, isso. enquanto a isso, não tinha problemas com o Trump, também não tem grande sofisticação de linguagem. Sim, mas pelo menos fala o seu inglês e o Trump agora decidiu que o inglês é a língua oficial dos Estados Unidos, coisa que nós não sabíamos, mas também podemos falar. E, o, e, o, e portanto, Zelensky deixou-se cair naquela esparrela. E aquela esparrela era para criar um pretexto quase pessoal para dizer, então vamos mesmo cortar a ajuda. E a ajuda foi cortada, foi anunciado o corte dessa mesma ajuda, o que provocou, digamos, um sobressalto à escala mundial e até nos Estados Unidos, em variados setores, embora, vale a pena dizer, já agora, voltando atrás só por um segundo, a opinião pública ouvida, ou os auditores ouvidos sobre o discurso de Trump, de que acabei de falar na primeira parte deste programa, maioritariamente acham positivo o discurso. O que significa que a opinião pública americana, que foi a mesma que votou Trump, continua convencida que Trump continua a ter maioritariamente razão. Portanto, dito isto, aquela cena acabou por criar, no fundo, o caldo de cultura que permitiu aos europeus, que já estavam mobilizados, nomeadamente pela França e depois pelo Reino Unido, fazer uma reunião em Londres, onde uma chamada tentativa de criação de uma coalition of the willing, coligação daqueles que querem entrar, foram lá no sentido de criar, digamos, uma lógica de defesa europeia alternativa. Paralelamente, a Comissão Europeia
que esteve um pouco afastada destas movimentações, porque nós assistimos, foi as movimentações de alguns países europeus, dir-se-á, são os dois países que são potências nucleares e que estão no Conselho de Segurança, que é o Reino Unido e a União Europeia, a França, membro da União Europeia, e o Reino Unido, que não é membro da União Europeia. No fundo justificava-se que fossem eles. Não sei se justificava, se não, verdade seja que a Comissão Europeia apareceu agora com esse plano dos 800 mil milhões de euros. É preciso perceber uma coisa, esse plano é um plano a prazo, é um plano que, em grande parte, se baseia, 650 mil milhões de euros, se baseia na possibilidade de os Estados-membros que assim decidirem, poderem utilizar os seus orçamentos, isto é, criando dívida para si próprios, tendo que a pagar eles, podendo utilizar os seus orçamentos sem estarem ligados às cláusulas de limitação de despesas que o Pacto de Estabilidade e Crescimento lhes impõe. Nós lembramos o que aconteceu depois da crise de 2008. Portugal foi um país que precisamente seguiu as recomendações da Comissão no sentido de se endividar, e depois viu-se o que aconteceu com a Troika, porque no momento em que é preciso pagar, toda essa simpatia já desaparece do fundo da cena. E, portanto, Portugal vai ter aqui um grande desafio, porque é preciso quase duplicar aquilo que nós gastamos em defesa. E vamos ser claros, nesta matéria Portugal pode se endividar, mas o grande esforço que, por exemplo, Portugal fez no sentido de reduzir a sua dívida e através da redução sistemática do seu déficit anual, vai acabar por voltar tudo ao princípio. E, portanto, vamos entrar numa espiral de despesas que não sei como é que vamos pagar depois, porque as coisas depois, quando toca a cobrar, as coisas são bastante mais complicadas. Dito isto, a Comissão, além disso, propõe uma utilização do orçamento comunitário, e vai ser preciso agora aqui fazer uma readequação do orçamento comunitário, seja em relação ao orçamento comunitário atual, que é preciso fazer reprogramação, nomeadamente algumas verbas que estão ligadas aos fundos de coesão. Isso vai afetar algumas áreas, mas é a escolha que tem que ser feita. E depois também há empréstimos feitos pelo Banco Europeu de Investimento. Portanto, há uma pequena, eu diria, um pequeno investimento que é feito por dívida comum, a maioria é feita por dívida dos Estados. Cada Estado vai se endividar. Como cada Estado tem, perante os credores potenciais, um grau diferente em função da sua riqueza potencial, e cada Estado vai ter, provavelmente, taxas de juros diferenciadas naquilo que é a cobrança, a recolha desse dinheiro. E, portanto, vamos ter aqui, digamos, uma espécie de competição europeia nesta matéria. Depois resta saber se esse dinheiro, como é que esse dinheiro é investido, e em que medida é que é possível garantir que é só para as empresas europeias, ou senão, se a Europa está outra vez a comprar material americano, como tem sido feito nos últimos anos. Última questão que o António levantou, que é a questão do nuclear. Nós temos nuclear na Europa, nuclear militar na França e no Reino Unido. Não se compara, nem de perto nem de longe, o nuclear da França e do Reino Unido ao nuclear da Rússia. A Rússia tem um arsenal nuclear muito superior aos Estados Unidos. E, portanto, o arsenal nuclear francês e inglês, e em particular o inglês, que é um arsenal nuclear de natureza mais defensiva, não são capazes de fazer um chapéu nuclear de cobertura da Europa. Será que que a atual situação vai provocar uma onda de choque que vai levar a uma nuclearização da Europa? Se calhar leva da Europa e leva de outras áreas, porque o pânico que está a ser criado neste momento pode levar países que no passado subscreveram o Tratado de Não Proliferação Nuclear a voltarem atrás e a quererem retomar tudo. O caso na Europa, nós poderemos ver um país como a Polónia, por exemplo, ou a Itália, tentados a isso. Fora, veremos países como o Brasil, ou países como a Coreia do Sul, o Japão, eventualmente, também voltados para isso. Portanto, estamos aqui num terreno que vai contrariar aquilo que era a linha de orientação no mundo, que era a desnuclearização por um lado e o desarmamentismo por outro. A senhora Ursula von der Leyen, no seu discurso, falou claramente de uma Europa do rearmamento, porque aí também se põe um problema dentro da Europa, nomeadamente em relação ao estatuto da Alemanha.
A Alemanha tem feito um esforço neste momento para mudar a sua cultura interna em relação ao armamento. Veremos se essa mudança é de tal ordem. Esperemos ainda para ouvir as palavras e o programa que vem aí do novo líder da CDU, se é ao nível de poder, por exemplo, a Alemanha aparecer como um poder nuclear. Isto mudará tudo e ficamos a dever tudo isto a um senhor chamado Donald Trump. Exatamente. Vamos fazer aqui o segundo intervalo de hoje para voltarmos na terceira parte, ainda com a mesma questão, à nossa frente. Obrigado, até já. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para lhe pedir, embaixador, que nos ajude a antecipar aquilo que é a decorrência de tudo o que temos vindo a falar, isto é, a cimeira que terá lugar a 6 de março, amanhã, e que pretende juntar os líderes europeus para discutirem a defesa e penso que também terão que discutir o plano von der Leyen dos tais 800 mil milhões de euros. Antes disso, gostava de lhe fazer uma pergunta mais específica, embaixador, que é uma minudência, mas tem alguma graça. A cimeira foi marcada por António Costa. Encontra aqui alguma vontade do presidente do Conselho Europeu de se eh, isolar daquilo que é a liderança europeia de von der Leyen? Não, as cimeiras de chefes de Estado e de Governo só podem ser convocadas pelo Presidente do Conselho Certo. Europeu. Não Mas podem ser convocadas pela nesta Comissão. questão da defesa, António Costa tem tentado ter um protagonismo que não encontrávamos, por exemplo, no seu antecessor. Bem, a situação também é Sim, é bastante diferente, diferente, claro. digamos. Vive-se um momento diferente. O que António Costa tem que fazer aqui é procurar recular alguns cacos que são menos evidentes, que é o seguinte: nós assistimos a um país europeu da União Europeia tomar uma liderança em termos de iniciativa que foi, digamos, para algumas pessoas algo chocante. Para mim foi, que foi o caso de Macron. Disse, mas se ele não fizesse, não fazia ninguém. Não é necessariamente verdade. O Conselho Europeu poderia fazê-lo sem Macron, mas Macron fê-lo, foi a Washington, fez a reunião de Paris, primeiro foi a Washington, depois reuniu com os Estados-membros, reuniu uma segunda vez com outros Estados que não tinham estado na primeira reunião. Portugal não esteve nas duas reuniões, por razões provavelmente ligadas à política interna portuguesa, mas também não me parece que a presença de Portugal viesse desequilibrar as coisas para um lado ou para o outro, tendo em atenção ao nosso peso relativo neste contexto de defesa e segurança. António Costa convoca o Conselho no sentido de ligar quer a proposta da Comissão, por um lado, quer aquilo que foram as iniciativas tomadas pela França, que agora se complementam com a circunstância de haver esta reunião de Londres, onde está o Reino Unido, que não é membro da União Europeia, mas onde também veio o Canadá. A ideia é trazer os parceiros não Estados Unidos da NATO, em conjunto, com a União Europeia. E é verdade seja que nos últimos tempos estas reuniões que têm sido feitas à volta da questão securitária têm cada vez mais envolvido a NATO. A NATO, exceto os Estados Unidos, naturalmente. Viu-se que o secretário-geral da NATO esteve presente na reunião que Emmanuel Macron convocou para o Eliseu, onde também esteve António Costa, e portanto agora é natural que, havendo a necessidade, de acordo com os tratados, de haver, digamos, uma decisão de natureza europeia no plano da União Europeia, António Costa seja o convocador dessa proposta e, mais do que isso, cria, digamos, um palco para Ursula von der Leyen apresentar e detalhar agora aos chefes de Estado e de Governo, com pormenores diferentes daqueles que foi nesta apresentação pública, aquilo que é o seu plano. E, portanto, acho que não vejo aqui nada de extraordinário e acho que o tempo é este. Dito isto, perguntar-se-á e poder-se-á pôr a dúvida, não, será que António Costa no passado não poderia ter avançado mais cedo, isto é, antes de que a França tivesse aquela iniciativa? Não sei, é um problema de medida daquilo que é a vontade. O Presidente do Conselho Europeu não tem um poder próprio, tem um poder delegado pelos Estados-membros da União e, portanto, funciona, digamos, como uma espécie de elemento comum face aos Estados-membros e, portanto, não tem um poder automaticamente próprio e, portanto, terá medido aqui aquilo que era, digamos, o
o poder objetivo dos países e a maneira como eles estavam disponíveis para se agregarem numa posição comum. Veremos, eu acho que a reunião de 6, nós provavelmente, quando os espectadores estiverem a ver este programa, a reunião já terá decorrido, vai, no fundo, referendar aquilo que são as posições que Ursula von der Leyen apresentou em matéria orçamental, e vai, digamos, confortar aquilo que é o movimento global dentro da União, no sentido de avançar para uma dimensão de segurança-defesa autónoma dentro da Europa, naquilo que é a suposta, digamos, orfandade face ao outro parceiro do outro lado do Atlântico, que olha para a Europa, digamos, de uma forma um pouco sobranceira, um pouco, é um understatement, bastante sobranceira, e não ligando muito àquilo que a Europa faz. A Europa está a querer ter, e este é um ponto importante, que está a querer ter um papel no processo de paz relativamente à Ucrânia, que vem aí, o processo de paz vem aí, aconteça o que acontecer, Trump vai impô-lo. A União Europeia quer ter um papel porque não quer deixar cair a Ucrânia, o poder ucraniano na rua, e em particular dá notas muito claras de não querer seguir aquilo que parece uma tentativa, ou que parecia uma tentativa dentro dos Estados Unidos, de tentar substituir Zelensky, porque houve várias declarações de líderes próximos de Trump no sentido de afastarem Zelensky deste processo. Ora, afastar Zelensky é criar um golpe de Estado, quer dizer, é apelar a um golpe de Estado dentro da Ucrânia. Não é que os Estados Unidos não tenham, sobre essa matéria, algum know-how no plano internacional em matéria de golpes de Estado nas últimas muitas décadas. Mas, apesar de tudo, é difícil fazê-lo na Ucrânia no momento em que Zelensky, para o povo ucraniano, e mais do que isso, pode ser que seja uma suspeita minha, depois daquilo que se passou na Sala Oval, eu acho que Zelensky marcou alguns pontos perante a sua própria população pela firmeza que mostrou durante aquela conversa, por muito que isso tenha contribuído para uma rigidificação da posição americana. Há sempre a questão do Sr. Churchill ter perdido as eleições a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, é sempre uma coisa que pode de facto acontecer. Pode, Uh, então, mas normalmente acontece em países democráticos. Exatamente, E claro. nós temos que perceber o seguinte: independentemente de Zelensky ser um líder eleito legitimamente, as eleições na Ucrânia, no passado e em vários ciclos políticos, tiveram sempre um grau de dúvida. E houve mudanças na Ucrânia provocadas não por eleições, que também oferecem ainda hoje grandes dúvidas. Claro. Uma última questão, rápida, embaixador, que tem a ver ainda com a cimeira, que nesta altura em que estamos a falar acontecerá apenas amanhã. O que é que está à espera que a Hungria e a Eslováquia possam vir a fazer em termos de bloqueio do que a maioria dos líderes da União Europeia pretendem fazer, nomeadamente no que tem a ver com a questão mais específica da Ucrânia? Como parte da proposta de Ursula von der Leyen tem a ver com a capacitação nacional dos países e a circunstância de cada país decidir fazer o seu reforço militar por via de empréstimos próprios, presumo que, eu não li bem os documentos, mas presumo que a Ucrânia, a Hungria e a Eslováquia podem dizer que não estão disponíveis para isso e que não estão necessariamente preparados para isso. Vão ter um problema no quadro NATO. Essa é outra questão. Mas no quadro europeu eles têm essa possibilidade, podem não fazê-la. Depois podem ou não, digamos, acordar que as verbas do orçamento comunitário e a reprogramação de algumas verbas do orçamento comunitário se possa fazer. Mas aí, António, a experiência mostra que a Hungria e se calhar a Eslováquia provavelmente não bloqueiam nunca até ao fim. Porque a pressão da União Europeia em outros dossiês é suficientemente grande para os conduzir a um banho de realismo. E, portanto, olhando para trás, António, lembrar-se-á que Orbán cresceu muito contra determinadas medidas em determinados momentos graves, mas nunca, no final, Orbán deixou de deixar passar essas mesmas medidas. Às vezes com um cheque, às vezes com outras pressões que nós não sabemos, mas eu acho que na União Europeia a força digamos, dos grandes países e a força dos grandes movimentos que possam ser popularmente aceitáveis acabará por levar os países mais relutantes a cederem.
é essa a minha experiência, até quase pessoal, digamos, no quadro europeu. A União Europeia é um cilindro compressor que às vezes afeta, digamos, a própria legitimidade de algumas ações, mas criando-se uma determinada dinâmica é difícil de pará-la só por um ou dois países entre 27 criam reticências. Claro. Afinal de contas, ainda lhe faço uma última pergunta, embaixador, se não levar a mal e estando a usar o seu tempo em nosso favor, de quem nos ouve, principalmente. Falou há pouco de as reuniões da União Europeia tenderem a agregar outros membros da NATO que não União Europeia, que não os Estados Unidos, nomeadamente o Canadá. Não lhe parece que teria sido de alguma forma avisado terem convidado também a Turquia? Mas a Turquia vai aparecer. A Turquia vai aparecer neste quadro e já há sinais de que a Turquia está ligeiramente próxima deste quadro. Apesar de tudo, há um sentimento, eu diria, que o conceito de like-minded, aqueles que pensam da mesma maneira, estão mais no Canadá do que estão na Turquia. Mas o António tem razão, a Turquia tendo em atenção o seu papel na região e tendo em conta o seu papel charneira, e até para uma certa credibilização no quadro internacional, vai vir a jogo. Convém, no entanto, lembrar o seguinte: a Turquia precisa de Donald Trump para o processo de modernização da sua força aérea e das compras de aviões que estão no ar e que ficaram no ar depois de Joe Biden, e portanto a Turquia, como sempre, tem ali um jogo, eu não diria um jogo de compra e venda de tapetes, mas de compra e venda, neste caso de jatos, e precisa ter algum cuidado na própria relação com os Estados Unidos. E tem estado calmo. A Turquia pode ser um elemento fundamental para todas as estruturas de natureza logística, por exemplo, que vão ter que ser criadas à volta da Ucrânia no caso de um processo de paz vir aí. Talvez seja engraçado recordar aos nossos ouvintes que a AICEP, há 2 semanas, resolveu enviar à Turquia eh, uma comissão, uma missão, para apreciar aquilo que os turcos já fazem em termos de defesa e armamento. Se calhar é um assunto a que voltaremos um dia destes. Embaixador, obrigado. Mais uma vez fizemos um programa bem mais demorado que aquilo que nos é costume. Os tempos a isso nos obrigam com toda a certeza. Até para a semana e continuem a ouvir-nos nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até lá.